Bom, voltamos. Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem de novo também. Gente, aproveitando enquanto a gente espera, mandem aqui nos comentários se vocês estão gostando, tem alguma coisa para melhorar. Podem falar à vontade, tá? Esperar a Camila entrar também, para a gente continuar conversando. Tá quase acabando, tá bom? Estamos respondendo as perguntas de vocês. A Alessandra, também do curso técnico. Eu acho que falaram assim que estão adorando, que legal. Aí, ó, Camila chegou. Vamos lá. Camila voltou Ai, também. Ronan. É, chegamos. a Letícia, ela tinha mandado uma pergunta muito interessante. Por favor, coloca aqui de novo para a gente poder responder, tá bom? Então, Camila, está me vendo direitinho? Ótimo, então. Vamos lá, onde é que a gente parou? É difícil quando corta assim, né? Ah, essa pergunta da Letícia, que ia Ah, ser. sim, mas enquanto isso, vamos lá. O que o Ronan disse é muito importante, muito interessante, porque a luta pela acessibilidade, a luta por uma melhora na nossa sociedade, ela não para. Estamos a todo momento conquistando espaços. Por exemplo, nesse meio tempo da pandemia, a gente está em casa e percebe que tem muito intérprete fazendo live. A Camila é um exemplo disso. A Camila sempre está nas lives por aí, garantindo acessibilidade para os surdos, é muito bacana. Eu não participo muito porque acho que eu sou muito da área da educação. Não sei se eu tenho um molejo bom para poder interpretar música. Mas a gente percebe, então, cada profissional tem a sua área de atuação. Só que acontece uma coisa: às vezes a gente garante a acessibilidade, mas não a inclusão de verdade. Porque tem a live, tem a janela com o intérprete, às vezes é um profissional extremamente qualificado, só que é desse tamanho. Pra gente, às vezes, quem tem curiosidade vê, ah lá, o pessoal que tá balançando as mãos, né? Não tá vendo. Não é assim que o pessoal fala? Não está vendo. Imagina isso para um surdo. Como é que ele vai se sentir? Então, nem sempre garantir acessibilidade é sinônimo de garantir uma inclusão social de verdade. Mas então, aí isso que. Ah, não, é exatamente isso. Daí era uma colocação que eu estava fazendo. Acho que a pergunta chegou, deixa eu ver. Ah, ótimo. Renan, você já sofreu algum preconceito ao fazer alguma coisa, por exemplo, no trabalho, no shopping, na autoescola ou até mesmo na escola? Ela falou que não lembra muito bem da pergunta, mas era isso mesmo. Você já sofreu algum tipo de preconceito pelo fato de ser surdo ou sentiu a falta da acessibilidade em algum lugar? Hum, Ah, peraí, só um minutinho. Perguntaram se a live vai ficar salva. hum, Vai ficar live, vai ficar salva, tá bom? hum. Pode ir. Fala, é pra falar. Bom, o nome é Letícia. Lele, vai ficar fácil. Nossa, pergunta. Ó, preconceito, sim, um pouco. Porque, vamos supor, na escola, né, eu tinha, né, algumas... Não? Ah, por causa da minha deficiência da perna, né? Então eu tive isso, esse preconceito. Então eu sentia, eu via isso, eu sentia. Eu não virava, não, deixava pra lá, né? Tinha isso na ida da escola, né? Alguns ouvintes também ficavam me zoando. Por exemplo, às vezes tinha uma. Às vezes queria. Às vezes começava com uma menina e tudo, mas eu pensava, ah, não, então se tinha rejeitado. E eu, quando na autoescola, até hoje eu não consegui tirar carteira. Por quê? Por causa do português, né? Às vezes na prova tinha aqueles textos enormes.
tinha aquelas questões de A, B e C para marcar as alternativas. E tinha que marcar, só que para me marcar, eu tinha que ler aquele texto, eu respondia, então eu não passava, né? Eu era reprovado. E eu vi que a minha dificuldade mais era o português, né? Então, não tem tanta fluência em algumas palavras, em algumas palavras, o significado delas. Então, eu nem, não conseguia compreender aquele texto. Vamos supor, às vezes tinha um carro, tinha Ah, as aquela placas, placa, né? aquelas placas, então tinha aquelas palavras, eu não entendia para colocar ali no português, né? Então eu não compreendia e também falta de intérprete na hora né, da hora da prova. Porque se o intérprete interpretasse para mim, eu ia conseguir. Mas o Detran, ele não disponibiliza intérprete. Então já pedi, já olhei, então, né, se não disponibilizava, deixava para lá. Mas eu li aquela questão e tomei várias, fui reprovada 10 vezes por causa da prova. Mas eu vou tentar de novo, né? Já fiz avaliação esses dias, passei avaliação física, tá tudo ok, visão tá tudo ok, já passei. Agora eu tô esperando, né, passar um pouco dessa pandemia, né, que deu uma parada. E assim que melhorar a situação, eu vou voltar a estudar e tirar a carteira. Vou me esforçar, né, antes, igual eu tô fazendo um curso de português, né? Tô aprendendo algumas palavras, alguns significados, e o professor é surdo. Ele ensinando português, então eu tô gostando muito de estar aprendendo, ele está ensinando, e futuramente eu vou conseguir ler aqueles textos, responder e tenta passar, mas né, deixa nas mãos de Deus, né, se Deus quiser. Mas eu tô fazendo a minha parte, né? Mas em breve tem esperança de conseguir tirar a carteira e sair dirigindo aí com meu óculos aí na rua. Isso que o Ronan falou é Aqui, super importante. falar um pouquinho dessa questão de português, eu percebi. Eu já tô junto com o Ronan, tem quantos anos que eu tô junto com você na igreja? Uns 8 anos? Uns 8, 9 anos que eu tô junto com o Ronan. E percebi na conversa de WhatsApp de algumas coisas que ele melhorou no português, né? Então, essa dificuldade que muita gente pensa, né? Aproveitar essa deixa, que o surdo é burro. Ou dói burro, não sabe ler. Gente, a primeira língua do surdo é a Libras. Você sabe inglês? Você sabe francês? Sabe japonês? Então você é burro? Não, sua primeira língua é português. Então a primeira língua do surdo é a Libras. Então o português que é a segunda língua. Claro, se eles aprenderem o português, vai ser melhor para eles a questão de quê? Questão de fazer uma prova, de fazer uma faculdade, de ler um contrato. Isso vai ajudar eles bastante. Mas eles não são obrigados, tipo assim, eles são burros. Não, eu conheço surdos, igual eu trabalhei na identificação, na FENES, a maioria dos surdos, às vezes, eles são reprovados mesmo, por causa do português na parte de legislação. Mas na direção, na parte prática, eles passam de primeira. No máximo de segunda, mas a maioria passa de primeira. Todos os surdos que eu conheço que tem carteira. Porque visualmente. Aí tem gente que fala assim: não, mas pode dirigir, como que ele vai escutar? Gente, vocês não vão perder tempo com buzina. Eles têm uma visão tão sensacional, tão fantástico, que não tem problema. Eu nunca vi um surdo sofrer acidente ou ter algum acidente, algum problema no trânsito. Porque eles têm muita responsabilidade, eles têm uma visão espetacular, gente. Assim, incrível. Então, tira isso também. Às vezes o surdo não sabe ler. Depois eu tô querendo fazer uma live mês que vem, que é o Setembro Azul, então vou fazer uma sequência de live. Toda semana vai ter uma live, eu tô com um projeto aí de falar de identidades surdas. Porque tem surdos que sabem o português, que sabem português e a Libras. Tem surdos, aqueles surdos flutuantes que veio de um outro estado ou de um outro país para cá.
tem surdos que sabem só Libras, tem surdos que aprendeu primeiro o português e depois aprendeu a Libras. Então, são várias identidades. Então, às vezes, você pensa assim, ah, se chegar um surdo aqui na minha loja, na minha empresa, eu vou escrever para ele, Às vezes tem surdo que lê e faz assim, ó, fala que entendeu, mas não entendeu, para não ficar constrangido. Então, eles não, às vezes eles não sabem, ou então às vezes não sabem palavras soltas, sabe? Então, não só escrever. Então é importante aprender a língua de sinais, sim, mas nem todo surdo sabe português, não. Eu posso falar que dos jovens para cá, dessa geração para cá, eles têm um português melhor, sim, tá? Mas depende, não são todos. Agora os surdos mais velhos, né? Minha mãe, meus pais, a maioria não sabe. São poucos, né? Mas agora que tem na educação e tudo, mas é igual o Bruno falou. Questão da acessibilidade. É fácil na escola chegar um surdo e jogar um intérprete. Aí tem o intérprete e o surdo. E os alunos? Eu, pelo menos, quando eu trabalho na escola, eu envolvo a turma toda. Quando um aluno está fazendo um trabalho, eu deixo ele se virar com os coleguinhas. Porque isso é acessibilidade, o professor também tem que saber, sabe? Então, a gente tem que passar isso para as outras pessoas, essa acessibilidade. Porque é fácil demais você contratar um intérprete e jogar. Isso para mim não é acessibilidade, isso para mim não é inclusão. Inclusão é envolver todo mundo, é os alunos, é os professores, nem que seja o básico. Para eles se sentirem, porque senão eles se sentem isolados. Não concordo. Até engasguei. Exatamente. É, Ronan, muitas Nossa, pessoas meu áudio não, está tão baixo. O que aconteceu? Pera aí. Fala agora. muitas pessoas não sabem língua de sinais. Você já passou por alguma situação assim que te marcou bastante Fala porque mais alto, Bruno. Meu áudio deu problema. eu vou fazer em língua de sinais também. Já aconteceu com você alguma situação que você sentiu a falta de acessibilidade que te marcou? Isso. De novo. Que eu não Você tô já escutando bem. sentiu alguma vez, por exemplo, teve uma situação que não tinha acessibilidade e aí você sentiu, foi algo ruim, aconteceu alguma coisa? Entendi. Já aconteceu sim. Às vezes na escola, ou quando tinha surdos, quando o professor ensinava Libras, aí, outras escolas. Não, peraí, não entendi, perdi. De novo. Escola seu ou outro? Tá, quando o professor sabe Libras na escola, antes, né? Eu era pequenininho. Ah, deve ser Francisco Salles. Ah, Francisco Salles, tá. Porque nossos professores são surdos. Isso, Francisco Salles. Isso. Conheço. Vocês conhecem? Conhecem o Francisco Salles? Conhece. Então lá, todos, né, os professores sabiam a língua de sinais. Nossa, eu ficava assim, admirado, né? Então, eles sabiam, alguns sabiam o básico, mas quando eu fui para outra escola, não tinha intérprete. O professor também não sabia a língua de sinais, só ficava falando, oralizando e eu sem entender nada. Aí eu me senti essa falta de acessibilidade, a falta de intérprete na escola. Há características. Então, algumas características, português, matemática, algumas disciplinas, né? Então, também de explicação, eu não entendia nada, nada. Então, por causa disso, eu me senti, né? Às vezes de vontade, nossa, podia tanto colocar um intérprete para mim. Então, eu me senti, fiquei um bom tempo me sentindo assim. Aí depois, quando eu fui para outra escola, no Barreiro, aí eu fui pedir, nossa, eu preciso de um intérprete urgente. Aí eu fui pedindo, aí eles foi chamar um intérprete, aí eles foram quer ver, aceitaram, ligaram e colocaram um intérprete. Aí sim,
foi um alívio, que aí eu comecei a entender melhor as matérias, isso foi muito bom. Mas antes disso, a falta de intérpretes antes, né, no ensino, na educação, nas disciplinas, nossa, foi muito triste. Né? Eu olhava e não entendia nada, né? Então, eu falei assim, como que eu vou aprender o português futuramente? Como que eu vou tirar a carteira? Então, tinha estudos que não sabia nada do português. Isso, né, aconteceu isso comigo. Né? Então, eu que estou correndo atrás para melhorar no português na escrita. Né? Às vezes a Camila me manda algumas coisas, me ajuda, outros também me ajudam. Então, às vezes eu via surdo que não sabia nada de português. Né? Quinta série, às vezes eles pararam, parou de estudar porque não tinha intérprete, não tinha, né, motivação. Então, né, os senhores precisavam de desenvolver, aprender as disciplinas, as matérias. Isso é muito importante. Né? Então, na escola precisa de ter intérprete, sim, vocês pedirem direitos seus, né? Porque os surdos precisam entender, saber das matérias, aprender, né? Eu também. E hoje, agora, eu comecei a fazer teologia na igreja, comecei a estudar teologia, eles colocaram intérprete lá pra mim, tô aprendendo, né, palavras diferentes com significados diferentes, né, a intérprete às vezes ela não sabe do sinal, mas ela me fala a palavra, eu ensino para ela um sinal, né, que é uma troca. Então, por exemplo, aqui em casa, né, a Maria sabe, né, o básico simples, né, na escola, mas aí quando entrou. Não entendi, volta. Em casa? Entrou onde? Na escola. Quando os surdos iam e começavam a estudar, e quando não tinha intérprete, quando não tinha, aí eles pensavam assim, problema do surdo. Isso eu acho uma falta de respeito, sabe? Tava de mudo. Então, o surdo não entendia, não sabia nada das matérias, mas porque ele precisava de intérprete para ele, né, desenvolver. Né? E futuramente ele tem o sonho de fazer uma faculdade, né? Então, se perguntar, ver se tem um exemplo. Assim que eu comecei a fazer faculdade, a primeira coisa que eu vou falar, tem intérprete? Então, né, disponibiliza. Se não tiver, eu vou requerer isso, porque é um direito do surdo ter intérprete. Então, é muito importante a gente ter o respeito com os surdos, né? A gente, né, precisa de ter isso, né? Às vezes, quando eles for pedirem um intérprete, vocês aí. Então, tem essa responsabilidade também, né? Porque a gente pensa assim, só o surdo só o ouvinte que é inteligente. Não, o surdo também tem esse direito de receber essa educação para ele também ser inteligente, ser igual ao ouvinte. A gente está falando a respeito da acessibilidade, da inclusão. Tem uma pergunta aqui que é ótima. Vou colocar na tela, vou fazer em língua de sinais e aí o Ronan Nossa, eu não tô responde. te escutando, Bruno. Deu problema no meu Tem uma áudio. outra pergunta que é muito interessante também. Vou colocar ela aqui, vou fazer em língua de sinais, depois o Ronan responde, tá bom? Olha só, na opinião de vocês, a inclusão social do surdo de verdade, como é que é? Principalmente na escola, como que tem que ser? Né? Na inclusão, na escola eu tive. Mas a comunicação era um pouco mais difícil. Porque tinha algumas pessoas que tinham interesse de aprender a língua de sinais e eu trocava né, com os ouvintes, alguns significados. Então, tinha algumas pessoas que tinham esse respeito. Mas tinha outros que ficavam zoando, né, mexendo com as mãos. Então, acho que precisa de ter um respeito dentro da inclusão com os surdos, né, em tudo, em tudo. Mas, né, alguns precisam de também ter essa. A gente fugiu. Não vi qual é o sinal, o que que ele fez? Bilinguismo. Bilinguismo. Bilinguismo, esqueci da palavra. O bilinguismo. A Né? alma Então, surda incluir da isso, comunidade Camila. surda. Oi? A alma surda da Camila.
Essa palavra lembrou. Do bilinguismo. E, né, de ter uma tradução, né, da L1 para L2, mas colocasse isso, né, tiver o português, né, e se o surdo gostar também, né, às vezes do intérprete, né, aí tem essa comunicação igual, eu gosto muito, né, dessa parte do bilinguismo, né, de colocar outra pessoa para interpretar, para te trocar, igual eu cresci com isso, né, então já tenho essa experiência aqui. Mas não é fácil a inclusão com os ouvintes surdos. Mas o meu sonho é ter, né, no bilinguismo, na escola com surdos, comunicação, né? Ter o. Ai, deixa eu lembrar a palavra. Que tem o. Bilíngue. A escola é bilíngue. Isso, e tem escola bilíngue. Bom, tem uma outra pergunta aqui também que ela é muito interessante. Como são os direitos que atendem os surdos no Brasil? Posso explicar, Camila? Você quer explicar? Pode? Não, pode explicar. Tá. Tá me ouvindo bem? Não, Mais ou menos? tá muito. É porque alguém tentou me ligar? Você quer desligar e voltar? Tá, eu vou voltar, peraí. Essa pergunta ela é muito interessante, gente. A questão da acessibilidade no Brasil, ela tem uma luta constante. E como já explicamos, ela não pode parar. Porque tem outros direitos que precisam ser alcançados também. Esperando a Camila voltar. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Chique, né? Tá parecendo gente famosa, né? Interagindo com os seguidores. Deixa eu ver aqui os comentários. Palminhas. Gente, tomara que vocês estejam gostando, também que estejamos respondendo às dúvidas de vocês, tá bom? Tô vendo também os coraçõezinhos Agora eu tô subindo. ouvindo, não muito melhor. Melhorou? Agora eu tô Tô ouvindo. falando aqui com o pessoal, a gente fica vendo os coraçõezinhos subindo, né? Tão bonitinhos. Estão falando assim que está sendo top, que está sendo ótimo, Ai, que bom. sensacional. Bom, vamos lá. Cadê a pergunta? Deixa eu ver. Deixa eu ver se Da ela... lei, da luta do surdo. Isso. Como é que são os direitos que atendem os surdos no Brasil? Beleza. Então, o que que acontece? Para que algo seja garantido, principalmente na área da inclusão, isso tem que passar pelo crivo da justiça, né? Então, na língua de sinais, a gente tem a lei da Libras, que já é de grande ajuda quando você tem o reconhecimento, quando você tem um decreto que fala para que a língua de sinais ela seja difundida nas várias áreas do conhecimento, do serviço, seja onde for. Nós temos também a Lei Brasileira de Inclusão, que na parte dos surdos obriga a presença dos intérpretes nos espaços públicos, nas empresas e principalmente nas escolas. Nós temos também o reconhecimento da profissão do tradutor-intérprete de Libras, né? Então, todas essas legislações, essas aprovações que nós temos são muito importantes, mas não podem parar por aí. Como o Ronan explicou, ele passou por muito tempo sem um intérprete de Libras. Nós sabemos que, infelizmente, a lei não é aplicada como deveria, né? Mas então, a questão dos direitos dos surdos, principalmente, é a luta pela escola bilíngue. Porque o surdo ele terá o direito de ser alfabetizado na língua natural dele, que é a língua de sinais. Na legislação, fala que o surdo ele tem que ter domínio do português na sua modalidade escrita. Então, no restante, na área da comunicação, quando ele for fazer, por exemplo, alguma prova, o Enem já é em língua de sinais. Nós temos o Enem em Libras, esse é o sinal, o Enem em Libras, Deixa eu ver. que já Enem Libras?
Ah, Isso. Que já garante a acessibilidade para o surdo. Então não é simplesmente falar, ah, tá bom, pega um texto aqui, lê e pronto. Não, não é assim que funciona. Então a gente tem que entender muito bem e apoiar a comunidade surda nessas lutas. Então, se o seu emprego, se você trabalha em uma empresa que é muito grande e lá não tem nenhum funcionário surdo, será que isso não está errado? Será que a inclusão e a acessibilidade não estão sendo garantidas ali? Então, esses são os direitos são vários, mas a aplicação de fato, infelizmente, ainda falta muito. Camila, você quer completar? sim. Essa questão que você falou da empresa. Tem empresas que precisam de contratar deficientes em geral, né? Vou falar do surdo, por causa de cota, que são obrigados, né? Só que aí falta acessibilidade. Eu tenho um amigo que trabalha no supermercados BH e ele falou que na hora de colocar aqui no estoque e tudo, ninguém sabe Libras. Ninguém sabe. Então, é isso, né? Dessa falta. Uma vez o Ronan também falou lá na Fiat, do chefe, né? E falar, o Ronan quer complementar. Bom, fala. Fala. Aproveita. Complementando, né, Camila? Igual a Camila falou, né? Tem alguns casos diferentes. Igual na empresa onde eu trabalho, na Fiat. Conhecem Fiat? Né? Esse sinal aqui. Fiat. Esse, tem uns que usam esse, tem uns que usam esse, né? Tem alguns que usam alguns sinais. Eu trabalho lá na Fiat e, né, fui admitido lá e fiquei encantada de trabalhar lá, passar o tempo. Aí teve uma vez com o supervisor, né? Tinha um monte de gente lá que ele chamou. E eu falei, mas gente, o que tá acontecendo? Ele viu aquele bolo de gente, né? Aí tinha um papel que tinha uma reunião, explicando, ia ter uma reunião, as coisas, por exemplo, de, né, algumas manutenção de carro, Empilhadeira. empilhadeira, Empilhadeira. empilhadeira, umas coisas de empilhadeira, né? Vocês conhecem? Né? Então, questão de algumas, para não ter acidentes ali, não ficar mexendo em celular, prestar mais atenção, né? Igual teve essa reunião, explicou. Aí ele tá falando sobre isso. Eu não entendi nada, aí fui perguntei, o que ele tá falando ali? Aí que ele me explicou, mas olha a falta de comunicação. Só que ele me explicou mais ou menos em classificadores, em mímicas, né? Então ele foi me explicando assim, sinalizando, fazendo gestos. Aí que eu entendi, né? Então, mas sempre nas reuniões, até hoje, né? Eu trabalho na frente tem 3 anos, né? Então não tem intérprete lá, infelizmente. Mas tem o supervisor que sabe Libras agora, então quando faz uma reunião assim, com ele, aí ele fala primeiro, aí depois ele vem e me explica em língua de sinais a reunião. Se vocês entenderam, né? Não pode isso, não pode aquilo, mas tem surdo. Seu apoio. Osmano, né? Tem um surdo lá, que é esse sinal. Ele colocou ele como instrutor dentro da Fiat para ele ensinar Libras lá, né? Então ele fica ensinando, por exemplo, né, alguns setores, então algumas pessoas dos setores vão lá participar, aprender a Libras, né, o básico, né? Depois vai evoluindo, né, bem mais simplesinho, né? Então ele vai ensinando ali a língua de sinais e para a gente evoluindo. Né? Então tá melhorando. Alguns tá aprendendo, tem uns que tá, né, normal, aprendendo básico, né? Tem uns que tá mais ou menos, mas vai na consciência de cada um também. Né? E eu trabalhando, né? Eu não sabia, eu tava lá trabalhando, tudo. Aí, em contato com outro surdo, né? O outro surdo teve um contato lá com o supervisor, aí ele foi conseguir ensinar. Aí depois chegou o supervisor, entrou o supervisor novo, junto comigo. E eu trabalhando, aí a gente conversando. Aí tu assim, uai, você sabe Libras?
Aí a gente sentou e foi mostrando, ele foi me mostrando questão de carro, né, das peças lá, ó, toma cuidado, tenha atenção na hora de andar nesse lugar, nesse corredor. E ele foi falando, você sabe disso? Eu fiquei admirado. Depois eu perguntei ele assim, você sabe Libras como aprendeu? Aí o supervisor me respondeu, falou, ó, eu tenho um amigo surdo que ele me ensinou, eu tive contato com ele, olha só. Então, né, o interesse está crescendo, né? O líder, trabalhando, ele, né, me colocou no outro setor e esse líder conversando comigo, ele foi me explicando, ó, você vai trabalhar nisso. E eu fui, né, topei um serviço mais leve e eu fiquei assim, ele usando a língua de sinais, o líder, né? Então tá melhorando, né? Tem alguns surdos também ali naqueles setores também, tá ensinando, né? Passando para o outro, né? Então, não isso voluntário, é particular, né? A gente está ensinando assim por conta própria, né? Então, tá melhorando. Mas, hoje, em 2020, felizmente não tem intérprete, assim, né? Tem alguns chefias que usam, vai explicando, não usa a língua de sinais. Então, eu fico aí, né? Na paciência. Então, assim, opinião e na Fiat, a gente vai me assistindo aí, ó, né? Coloca, né? Ensina mais as pessoas, a maioria, para desenvolver, né? Mais o líder, o supervisor, vai, todo mundo, né? Para ter comunicação melhor com o surdo. Porque, né, dentro dessas reuniões é muito importante do surdo entender, saber, né, de cada detalhe, né? E o surdo entende e ele aprende ali, né? Então, ter mais isso nas reuniões, desenvolver. Mas é complicado, né? Nem todo mundo, né? Os surdos não, tem alguns surdos que não conseguem pegar. Eu percebo isso, né? Já aconteceu de eu perguntar, chefe, sim, o que você falou aí? Me fala aí. Aí ele fala, me fala aí, que você foi na reunião, aí o chefe ficou todo assim, constrangido. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Aí ele espera um pouquinho. Aí eu fiquei esperando. Aí depois terminou, todo mundo foi embora. Ih, fiquei sozinho pra trás. Ah, beleza. Beleza, então assim, né? Então acho que falta, né, de colocar isso nas empresas, de obrigar a Libras, né, o intérprete, colocar isso como lei também. Se não tiver, manda embora, né? Engraçado, né? Então tem que colocar essa lei também aí, de intérprete. Mas eu, por exemplo, né, igual na Fiat, lá, né, chama. Então tem um surdo que coloca um surdo, admite um surdo, né? Trabalha aí na entrevista. Tem intérprete na entrevista. Mas estranho, né? Engraçado, né? Então, assim, uai, tem intérprete na entrevista, mas dentro do trabalho não tem intérprete. Uai, né? Tem alguns que conseguem sinalizar e tudo. Mas, por exemplo, eu que estou ali dentro trabalhando, não tem intérprete. Né? Supervisor sabe muito livros, não todo mundo sabe livros. Então, essa falta de comunicação. Igual eu trabalhando lá, acontece às vezes um erro ali, aí eles me xingam, se eu errei, porque aí você fala assim, presta atenção, põe nisso, tá errado. Né? O processo fala assim, mas não eu não fico entendendo nada. Por quê? Falta de comunicação na língua de sinais entre o líder. O líder sabe. Mas assim, na reunião, quando a gente vai lá para frente, ele vai, explica para o surdo, mas o supervisor não. Né? Só fica quando tem reunião com o líder só. Né? Às vezes, quando você tem algum problema e tudo, aí ele vai por líder. Mas questão do supervisor para resolver algumas coisas, uma reunião ali interna ali, que acontece alguma coisa, uma falha, aí ele não sabe Libras, né? Essa falta de acessibilidade sensível. Então, a gente precisa ajudar o surdo, né? Então, né, trabalho, a gente precisa ter muita atenção ali. Então, é muita pressão na hora. Então, né, é bom, né, tá passando isso aos pouquinhos. Então, eu gostaria, né, que todo, né, que tivesse pelo menos intérprete ali, né, algumas pessoas, né, tiver um profissional ali, que aí a comunicação ali fica boa. Já aconteceu comigo, um tempo atrás,
lá na Fiat, que tinha um homem lá, o supervisor, ele sabia um pouquinho da língua de sinais, eu não conhecia ele, não. Aí ele foi falando, falando, eu não entendi nada. Aí esse homem chegou, ele percebeu que eu era surdo. Aí quando acabou a reunião, ele perguntou assim: Você é surdo? Ai, desculpa, eu não sabia. Ele foi me pedir desculpa. Ele foi me explicou ali, né? Ele sabia o básico ali, eu fiquei ali assim admirado, né? Porque antes ele teve aquele contato com o surdo, né? Foi desenvolvendo trabalho ali. Mas primeiro, né? Primeiro ele fez a reunião com os ouvintes, depois que ele veio aqui com os surdos e foi explicou. Isso é respeito com os surdos, né? A consciência de cada um, respeito. Mas tem uns que não tem essa consciência, não tem esse respeito, né? Somente com a língua de sinais, só fica falando, falando. Então, né? Acho que isso falta isso um pouco nas empresas. Né? Tem algumas empresas, né, que tem intérprete ali, alguns têm, né, alguma pessoa que sabe ali, ou o profissional que trabalha ali dentro que sabe, né? Mas assim, no Brasil todo é bem difícil, né? Mas todo o Brasil ali, né, precisa de ter, né, essa língua de sinais, né, como a L1, a Libras, todo mundo, entendeu? Quase que muda. Vamos lá. Pode continuar? Você quer completar alguma coisa, Camila? Não, ele falou tudo, ótimo. Beleza. Tem uma outra pergunta também. Todas as perguntas são muito interessantes. Tem aqui uma fala para Camila. Vamos ver. Camila, depois vamos conversar, pois o meu namorado também é surdo e ele conseguiu passar pelo Detran com o intérprete. Olha que legal. Gente, eu vou meu telefone aí, ué. Me procura, tá? Por favor. Tem uma outra. Olha essa daqui. Perguntando se a Camila é surda. Não, sou ouvinte. Mas com sangue de surdo, né? A alma que você falou, Bruno. A alma. Sou ouvinte. Tem uma outra aqui, ó. Eu tô falando aqui, o meu genro é surdo e ele é doido para poder doar sangue, mas não consegue porque não tem intérprete lá no Hemomina. Nossa, aqui. Eu tô precisando de doar sangue também, tem muito tempo e eu gosto. Agora eu tô estudando, trabalhando, mas depois vamos marcar e vamos junto. Que aí eu dou o sangue e eu ajudo vocês para doar sangue também. O Aí genro não, dela. você pode dele? Magrinho, não pode não. Aí a gente combina de ir. Eu gosto de doar sangue, eu tô precisando de ir. Aí eu aproveito. Filho, aquele chama a Globo, chama Record, chama todo mundo. Aí a gente briga lá. Olha aqui, tem uma outra pergunta também. Agora a gente vai respondendo as perguntas. É, Aqui, ó. Ronan, na sua opinião, é mais importante ter um professor surdo ou ouvinte para você aprender? Importante. Mas peraí, vou falar um pouquinho. Antes, na escola, lá no Francisco Salles, os professores, alguns professores eram ouvintes, mas sabiam a língua de sinais. Então, mas eles usavam o bimodalismo, né? Bem antes, bem antigamente. Então eu via e tudo, mas tinha alguns professores que também usavam muito de sinais. Então eu aprendi muito com eles. Aí quando fui para a escola, então, né, não tinha nem bismodalismo, nem nada. Então eu cresci sem, né, igual um tempo atrás. Né? Tinha igual lá, tinha o professor Francisco Salles fazia modalismo, tinha um monte de surdo, gente. Sabe o que é muito surdo? Era muito surdo ali, o Francisco Salles. Era pequenininho e tal, era muito legal. Eu lembro disso. Mas aí o tempo foi crescendo. Aí quando eu fui para a escola que não tinha intérprete, aí eles colocaram
Mas aí eu fui para outra escola, para outra escola. Né? Então, né, tem que ter essa inclusão, mas de colocar o intérprete. Né? Mas a pergunta é sempre, melhor, professor ouvinte ou professor surdo? Melhor qual? Ah, tá. Melhor, professor, os dois, ouvinte e surdo. Mas nem tem um intérprete. De ver, né? Eu nunca vi um professor surdo, assim, só instrutor, que fica ensinando, isso aí eu já vi, né? Que ensina língua de sinais, não professorzinho de disciplina. Igual, né? Igual eu saí de língua de sinais e o instrutor me ensina. Aí isso aí eu já vi. Aí pra gente ficar, né, igual aprender com ele, a gente desenvolver. Mas professor ouvinte, né, que não sabe língua de sinais, mas se tiver, tem uns que usam classificador e tudo. Mas para mim, professor, todo mundo é igual. Surdo, ouvinte, para mim. Uma outra pergunta aqui, ó. Falando quem que deu a ideia do tema dessa live. Parabéns, foi muito legal. Ai, que ótimo que vocês gostaram, gente. Tirar. Nós pensamos, pode ir, Camila. Nós pensamos nessa live justamente para poder levar o conhecimento, porque tem muita gente que não sabe a respeito da língua de sinais, não sabe a questão da história da comunidade surda. Ronan está aqui para contar para a gente, a Camila no lado dela de coda, eu enquanto intérprete. Então a gente acabou pegando um pouquinho de tudo, né? E isso que é o importante. Tomara que vocês tenham entendido tudo que a gente falou. Exatamente, é importante para. O Ronald está falando que é importante para que o nosso conhecimento seja ampliado. Exatamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, aliás, Camila, você quer fechar? Você quer falar alguma outra? Aqui, ó, deixa eu ver, a Camila falou assim que o problema é que eles não aceitam intérprete porque falam que as perguntas são particulares. Não entendi a Então precisa pergunta. exigir que o funcionário saiba a língua de sinais. É um detalhe assim, né? Para a gente fechar. Vocês aí, acho que nem todos são intérpretes, mas trabalham, têm uma profissão. Então, assim, aprendam o básico, gente. Às vezes não precisa assim, ai meu Deus, eu vou ficar igual o Bruno, vou ficar igual a Camila. Eu, profissionalmente, tenho 4, 5 anos que eu me descobri agora. Então, assim, mesmo como coda, eu nunca imaginaria que eu sei intérprete de livros, sinceramente. Então, eu comecei assim, eu caí de paraquedas, mesmo, não imaginaria. No caso do meu irmão, ele sabe Libras, mas sabe comunicar com a minha mãe. Ele não sabe Libras, sim, né, fluente, não. Então, é uma escolha dele. Ele não quer. E nem todos os codas vão ser intérpretes de Libras também, não, tá? E no caso do meu irmão, ele não é intérprete de Libras. Então, eu comecei agora tem pouco tempo. Então, assim, pela experiência que eu tive uma experiência com meu pai, vou contar aqui rapidinho. Por que que eu falo a importância de vocês aprenderem língua de sinais? Em todas as áreas, quem aí é vendedor, enfermeira, médico, que trabalha em banco, em qualquer coisa, para você poder. Você não preocupa com o seu cliente ou com o seu paciente? Vocês não se capacita, faz um curso e tudo? Por que não há Libras? O meu pai, meus pais são separados e o meu pai, ele morava em São Paulo. O sinal dele é esse. E o sinal da minha mãe é esse. Então, meu pai morava em São Paulo, então ele trabalhava na igreja do R.R. Soares, da Igreja da Graça. Esse sinal aqui. Da Igreja da Graça. E eu sempre conversava com meu pai, chamada de vídeo, né? Eu sempre tive contato com meu pai. E ele falava que ele sentia dor nas costas, aí ele ia no médico. E assim, eu acredito que os médicos não sabiam Libras, acho que ninguém do hospital sabia Libras. E meu pai sempre mandava comprar chá, serviços gerais. Aí acho que dor nas costas, simplesmente pensava, dor nas costas, acaba o anti-inflamatório, tinha vezes que tomava injeção e falava, bom, tava bom, e tomou injeção, e isso foi. Nós estamos em 2020? 2018, meu pai morreu? 2018? 2018. Em 2018, eu
Eu tirei férias, meu pai tirou férias. Nós tiramos juntos por coincidência. E ele veio para cá, para BH. Viajamos, a gente foi para casa da minha sogra, fomos para Jequitinhonha. E meu pai já estava questionando dor nas costas. E isso foi em fevereiro de 2018. Aí meu pai sentiu uma dor tão forte que eu levei ele no médico. Foi onde o Júlio Kubitschek. Levei ele. E os médicos. Aí eu tava lá. Aí o médico foi fazendo perguntas. Sabe aquelas perguntas? Ah, você trabalha, você fuma, aquelas perguntas normais. E eu fui traduzindo para o meu pai. Eu fui interpretando para o meu pai e traduzindo para o médico. Aí o médico achou estranho, foi tirar uma radiografia, uma tomografia e descobriu que meu pai estava com câncer no pulmão. Estava já assim, avançado, felizmente. E meu pai ficou internado lá no Júlio Kubitschek. Não tinha uma pessoa que sabia Libras. Nenhuma assistente social. Não tinha ninguém que sabia Libras ali. Era eu o tempo todo e o Jean, um primo meu, que, nossa, nessa época ele me ajudou demais. Ele ficava lá com meu pai também. E nisso, eu falei, meu pai vai voltar a morar comigo. Aí eu fui lá para São Paulo, onde que a casa que ele morava, e achei um bolo de receitas anti-inflamatório. Então o médico pensava assim, você deu nas costas, tacar anti-inflamatório nele. Então, assim, não tirando leite derramado, gente, tipo assim, né? Às vezes tinha que acontecer mesmo. Mas se ele soubesse a língua de sinais, o básico, perguntasse por quê, que frequência que estava acontecendo, aonde que estava doendo, às vezes ele descobriu o câncer antes. Então, às vezes, aí você tem um surto que chegou aí no consultório. Tá? Se você perguntar a ele quantos dias, quanto tempo que ele está tossindo, se é uma semana, um antialérgico, né? Mas se tiver 2 meses tossindo, pode ser uma tuberculose. Se tiver uma alergia de algum remédio, quantos dias que ele está com febre? 5 dias, 7 dias, 5 dias. Vocês precisam ver o básico, gente. Ou então os outros chegar no banco, querer abrir uma conta poupança, uma conta corrente, ou problema no pagamento dele, ou abrir uma conta. Então, gente, vocês podem ficar nas suas profissões. Às vezes não precisa ser intérprete nisso profissional, sabe? Mas se vocês puderem aprender o básico para ajudar, porque às vezes a gente fala assim, o surdo é nervoso, o surdo é ignorante. Claro, gente, chega lá, ninguém sabe falar. Se chega um japonês, você não sente, você vai ficar nervoso com o japonês também. Ou se você chegar no outro país, sem a língua deles. Então, assim, às vezes eles ficam sem paciência porque ninguém entende eles. Se coloca no lugar do surdo. Se você chegar num lugar e ninguém te atender, ninguém te entender, é chato, né? Então, aprende o básico dentro da sua área, sabe? Tem vários. Gente, aproveita a pandemia aí. Tem tantos cursos de Libras, claro. Não vai deixar você fluente em Libras, esses cursos básicos. A gente demora. Depende, tem gente de 3 a 5 anos. O caso do Bruno é prodígio, tá? O Bruno aprendeu a língua de sinais assim. Mas ele tem um segredo, sabe qual que é? Ele conviveu com a comunidade surda. O segredo é esse, né? De você comunicar. Igual você tem um curso aí que você aprende o inglês. Gente, você não aprende inglês, não. Agora te juro que você vai nos Estados Unidos. Você não aprende inglês rapidinho. A Libras é a mesma coisa. Então, eu deixo essa dica para vocês. Gente, a Libras não é fácil. Para mim, é difícil. Algumas traduções, eu tenho que sentar, eu tenho que estudar, eu tenho que entender. Eu não posso jogar palavras soltas por surdo. Mas aprende na sua área, sabe? Tem empatia, acho que nem todo mundo, né, vai fazer. Mas ser diferencial no mercado, aproveita no mercado de trabalho. Quem sabe você for diferencial no mercado de trabalho, você vai fazer diferença. Vai ser dificilmente mandar você embora. Porque você está sendo útil ali, né? Então, pensa também no mercado de trabalho para esse lado, então, profissionalmente, questão. Não, se você é um vendedor e só sabe a língua de sinais e tem outra demanda de surdo para te atender, dificilmente você vai ser mandado embora. Vamos pensar dessa forma também? A gente tem que se qualificar, né? Então, já falei demais? Deixa isso aí. Vamos ver se tem outra pergunta aqui. Olha aqui, um outro caso. Olha,
Hoje eu fiquei triste porque eu não consegui tirar minha carteira de identidade, a segunda via, porque faltava funcionários que soubessem língua de sinais. Aí eu preciso chamar um amigo para poder ajudar nessa comunicação e acabo achando difícil, né? E é verdade, a falta de acessibilidade mostra vários problemas, né? Então, às vezes a gente pensa que na escola que o surdo vai ter uma dificuldade na comunicação, não é. Em todos os lugares, se A não tem uma pessoa que identidade. sabe, como é que você vai comunicar? Tem uma Então, dica. Vocês conhecem? Tem a Fenês. Eles têm intérprete de Libras gratuito. Então é só você ligar e marcar antes que a associação também, na associação também. admite. Então, faz consultas, eles têm, disponibilizam intérprete para isso, tá? Para conseguir. Mas eu sei que é difícil, às vezes você quer aquele momento, precisa naquela hora. Eu sei que é difícil. Mas, né, os surdos, eles precisam, vão reivindicar sim. Claro que melhorou muito, gente. Melhorou muito, sim. Mas precisa de melhorar mais. Então, os surdos aí, se vocês que são surdos, vão correr atrás, sim, é direitos seus, tá? Direitos seus. E vão pensar que nós somos todos iguais. Todos iguais. Exatamente. Gente, bom, já são. Nossa, Deus, faltam 8 minutos para terminar. Vou concluir a minha parte, então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente preparou com muito carinho. Eu mesmo estou aqui, ó, cheio de papéis para não esquecer nada, anotei. Fiquei muito feliz com a participação da Camila e do Ronan. Eu acho que foi uma live muito explicativa, que conseguimos chegar ao nosso objetivo, né? Que era levar a informação para vocês. Entender que a Libras não é somente que Libras seja uma linguagem, que são gestos, são coisas soltas, não. Libras é uma língua que tem sua estrutura gramatical. Os surdos são pessoas que têm direito, nós somos todos iguais. A acessibilidade ela precisa ser garantida também em todos os locais. Fazer a nossa parte é muito importante. Pensar no outro ainda mais. Isso é muito prazeroso, sabe? Então, da minha parte, fica o meu muito obrigado. Sintam-se abraçados virtualmente nesses tempos de pandemia. Por favor, fiquem em casa, fiquem bem, usem álcool. O meu tá aqui, ó. O meu é líquido, mas tem um em gel também, tá? Sigam-nos, né? Sintam-se à vontade. Se tiver dúvida, pode perguntar a Camila também. A gente está aqui para isso, tá bom? Fiquei, da minha parte, estou muito feliz com a participação de todos vocês. Também, estou muito feliz. Gente, perguntas, os interesses de vocês. Muito obrigada. Isso nos motiva, né? Nos motiva muito de continuar com a nossa profissão, né? Que nós tanto amamos, né? Que fazemos isso mesmo, né? Estudamos muito, né, Bruno? Nós estudamos muito para levar, né, o melhor para a comunidade surda e também eu não gosto de ter conhecimento. Eu também quero levar também para os outros intérpretes, né? Para entender. O que eu faço é fazer sinal. O difícil é fazer a tradução. Então, levar isso também para os outros intérpretes, eles entenderem também a importância da língua de sinais. Eu estou fazendo um curso essa semana de aperfeiçoamento com o Antônio Marcondes, intérprete também muito top, aprendi muito com ele, a semana todinha estou fazendo um curso com ele. Então, é um passando conhecimento para o outro. Eu quero dar um abraço também para os intérpretes da Rede Minas, que, eu não consegui falar o nome de todo mundo, mas, gente, o tanto que eu aprendi com vocês, sabe? Então, o intérprete é um ajudando o outro, né? E não ficar retendo conhecimento. Quem fica prejudicado é a comunidade surda. Então, é um ajudando o outro. Então, quero agradecer os intérpretes aí da Rede Minas aí. Aprendi demais, demais. Gente, não tem curso, não tem faculdade, não tem pós que pague a experiência que eu estou tendo, a experiência que eu tive também na FENENS, como coordenadora com os surdos, lá também com os funcionários. Então, assim, é convivência, é experiência mesmo.
é um ajudando o outro. Cara, a gente sabe separar o profissionalismo, mas a gente também, eu pelo menos amo, também o Bruno também, eu sei que ele gosta de trabalhos voluntários, porque quando a gente precisou de aprender Libras, foi o surdo. O surdo estava ali ensinando a gente. Então, também é a nossa vez também de retribuir. Claro, nós temos, eu sou mãe, sou casada, eu estudo, eu trabalho, eu tenho uma rotina muito pesada. Mas quando eu posso fazer um trabalho voluntário para ajudar o surdo, eu faço. Porque quando eu precisei, o surdo estava ali para me ensinar os sinais. Então, é minha vez também de retribuir para a comunidade surda o que eu puder, tá, gente? Tem dia que é difícil, às vezes o Ronan às vezes me pede, né, de vídeo, alguma coisa, mas eu trabalho todo mundo. Mas quando dá, eu ajudo. Porque os surdos, a maioria, né? Em geral, da comunidade surda me ajudou bastante, me ajuda até hoje. Às vezes, no WhatsApp, eu pergunto, sinal certo, qual? Eu pergunto até hoje. Então, fazer esse trabalho voluntário também faz bem, né? Igual o meu pastor Wellington falava, é melhor dar do que receber. E tudo que você planta, você colhe, tá? Isso é muito bom. Ronan? Bom, né? Gostaria de agradecer, né, pelo carinho, pelo convite, né, da Camila aqui que vem na minha casa, do Bruno. Nossa, eu fiquei admirada aí da explicação de vocês, as pessoas que entraram aí, que participaram com a gente, né, de ter interesse aí com a comunidade surda, isso é muito bom, né, de estar desenvolvendo, isso é muito importante, né, para aprender a língua de sinais, acessibilidade, intérprete de Libras, isso é muito importante futuramente, né, o Brasil inteiro também, né, aprender a língua de sinais, né, a gente tem essa experiência, essa esperança, né, a vontade de Deus, em nome de Jesus, né, mas eu peço para vocês, muito obrigada para vocês pela atenção, pelas perguntas, foi perguntas muito legais, né, então alguns eu pude responder, aprendi também, entendi algumas coisas, né? Então a live foi muito legal, né? O Bruno aí, pelo carinho. Muito obrigada, Bruno, pelo carinho. Meu novo amigo agora, que Deus te abençoe, né? Em nome de Jesus. Camila também, gente junta aí, que Deus te abençoe também. Amém. Amo vocês. Gente, então, muito obrigado a todos vocês pela. Deixa eu abrir o comentário aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Nós estamos muito felizes e quem sabe futuramente, né, teremos uma outra live. Então, qualquer dúvida podem nos perguntar aqui no particular, no Instagram da Camila, o meu, do Ronan também, à vontade, tá bom? Muito obrigado, tô mandando beijo para Camila. Tchau, Que gente, boa legal. noite para vocês.